Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na carta escrita aos Hebreus, capítulo 9. Aos Hebreus 9, nós iremos ler o verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus. Aos Hebreus 9 e versículo de número 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Podeis assentar. Este versículo, irmãos, faz alusão à vinda primeira de Jesus, aquela na qual ele deu-se em sacrifício, e a vinda de Jesus Cristo no arrebatamento para a sua igreja. Poderíamos aqui imaginar a figura de um agricultor. Ele apresenta-se para plantar e depois apresenta-se para colher. Jesus, na primeira vinda, veio plantar. No arrebatamento, ele virá colher os frutos do que plantou. O texto é claro, diz que Jesus, na sua primeira vinda, ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. Então, a vinda de Cristo em Belém foi para que ele pudesse, enquanto homem, porquanto sendo Deus fizera-se homem ao encarnar-se, fora para que como homem pudesse levar os nossos pecados sobre si. A expiação está no coração da primeira vinda, no motivo de Jesus Cristo ter se encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tomou um corpo por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem, nasceu em Belém, cresceu, começou o seu ministério aos 30 anos e foi crucificado por volta dos seus 33 anos. Ele veio para morrer, ele próprio o dissera: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ele também disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele veio para isso, com esta finalidade, de ser o nosso substituto, de receber sobre si o juízo que era para nós. Paulo diz aos Gálatas: ele fez-se maldição por nós. Pedro diz que ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Isaías profetizou e disse que ele seria moído pelas nossas iniquidades, seria traspassado pelas nossas transgressões. João Batista, quando o avistou, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trazendo à memória aqueles animais que eram sacrificados nos ritos da lei mosaica, em expiação pela culpa do povo. Aqueles animais não podiam de fato tirar o pecado do mundo, mas prenunciavam, prefiguravam a obra de Jesus Cristo. Ele veio para se oferecer, ele veio para se dar, ele veio para morrer em nosso lugar. E o texto diz: uma vez, seu sacrifício não é repetido, não é renovado, não é atualizado, como se caducasse, como se necessitasse de prorrogação, repetição, mas foi de uma vez por todas. É um dos temas insistentes nesta carta aos Hebreus. Foi só uma vez, ofereceu-se uma vez num sacrifício completo e perfeito. Por isso pôde dizer na cruz: Pai, está consumado, está feito, está quitada a dívida. Ele veio, portanto,
para rasgar o véu que nos separava da comunhão com Deus, para derrubar a parede de separação, para que pelo seu sangue tivéssemos a remissão de pecados. A mensagem do Evangelho consiste basicamente em anunciar que o Verbo se encarnou, que o Cristo justo morreu pelos injustos, que o seu sacrifício foi de valor eterno e perfeito, porquanto, sendo divino, pôde atribuir estas qualidades ao que fez. Mas ele ao terceiro dia ressurgiu, está à destra de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote, advogado e intercessor. E nós proclamamos a eficácia da sua morte para remitir pecados, para resgatar de debaixo da condenação, dizendo aos homens que se arrependam dos seus pecados, pelos quais Jesus teve que morrer, e se abriguem em Cristo, e se refugiem em Cristo através da fé. Essa expressão, ela mostra muito a natureza da fé que proclamamos: se abrigar em Cristo, se refugiar em Cristo, se colocar nos seus braços, como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, como aquele que se compadece das nossas fraquezas, como aquele em quem podemos achar socorro em tempo oportuno. A fé envolve esse lançar-se sobre. A fé envolve esta entrega confiante, colocar-se debaixo do governo de Cristo, acreditando que Ele governará a nossa vida com o fim de salvá-la. E quando alguém arrepende dos pecados, ouvindo o Evangelho, entendendo o que Jesus fez, e confia a Ele a sua vida, nesse momento obtém a remissão de pecados. É justificado no tribunal de Deus, inocentado das acusações, está a partir daí em paz com Deus, é na verdade adotado como filho e passa para uma nova condição. Se você me perguntar, esta pessoa está salva? A Bíblia diz várias vezes que sim. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, crê no que me enviou, tem a vida eterna. Não diz terá, mas tem imediatamente. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em Romanos 8:1 a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que este Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos no presente. É o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em Efésios 2 diz: pela graça sois salvos, não sereis salvos, mas sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas quando nós falamos de salvação nestes versículos, trata-se daquela salvação que urgentemente todo mundo está procurando: a salvação da condenação. Já não há mais a imputação da culpa, já não há mais a sentença do inferno. Se este crente morrer, ele irá para o céu, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27, ao versículo anterior ao que lemos, que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, aí segue: assim também Cristo, é o que eu li. Note, diz que aos homens está ordenado morrer uma vez e depois vem juízo, céu ou inferno. Mas obviamente, o que irá para o céu aí não terá consigo o seu corpo com que foi criado por Deus, que ficará no pó da terra, dormindo, como diz a Bíblia. Irá a sua alma, o seu espírito para o céu, e do iníquo irá para o inferno, para o lugar de culpa, de condenação, de castigo, de juízo eterno. Então eu posso afirmar categoricamente que, tendo me arrependido dos pecados e confiado em Cristo como meu Salvador, não pelo que sou, pelas obras que tenho feito, pela justiça que posso apresentar, mas pelos méritos de Jesus, pela eficácia e completude de seu sacrifício, pela sua mediação, intercessão, eu estou salvo. Salvo do juízo, salvo da condenação eterna, salvo do juízo condenatório. No entanto,
salvação na Bíblia, em muitas partes, tem um sentido bem mais amplo. A salvação da condenação é o começo de tudo, é o penhor de tudo mais. Mas Deus quer nos salvar de todos os efeitos devastadores do pecado. O primeiro efeito do pecado foi separar o homem de Deus. O sangue de Cristo remedia isso. Foi nos colocar debaixo de condenação. O sacrifício de Jesus imediatamente nos tira de debaixo de condenação. Mas o pecado também arruinou a nossa alma, fazendo-a inclinada para o próprio pecado. O pecado entrou contaminando, tirando as energias para o bem e fazendo o homem trôpego, para sempre estar tombando em pecados seguintes. Porém, além disso, trouxe para o nosso corpo a mortalidade, a enfermidade, o envelhecimento, a corruptibilidade. E o plano salvífico de Deus nos garante de modo imediato que nenhuma condenação há paz para nós, que não entraremos em juízo. Se morrermos, nossa alma, nosso espírito estarão com Deus. Mas o crente, ao longo de sua existência, depois de ter se convertido, ele tem uma luta a travar contra o pecado. E ele não está só, porque agora ele é templo do Espírito Santo. Porque agora ele nasceu de Deus, a nova criatura em Cristo Jesus. Tem a mente de Cristo, tem o fruto do Espírito. Ele pode, portanto, dizer não à tentação, dizer sim a Deus, considerar-se morto ao pecado e vivo para Deus. E a nossa vida cristã é firmando essa identidade a todo momento. O diabo quer que nós dela esqueçamos por um instante, a fim de que caiamos. Mas nós vivemos pela palavra, insistindo. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Por isso que a Bíblia, a palavra, tem um papel tão importante para a santificação. A Bíblia diz que enquanto contemplamos a Cristo, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Mas se você ler lá o texto, diz que quando o livro da lei é lido nas sinagogas, no templo, o judeu tem um véu no coração e não consegue ver que tudo que se diz lá está cumprido em Cristo. Mas quando nós nos voltamos para Deus, então com o rosto descoberto, sem véu, nós vemos Cristo. Vemos aonde? Na palavra lida. Nós vamos conhecer Jesus e contemplá-lo através da palavra para sermos transformados de glória em glória. Por isso, agarre-se a este livro, ele é o caminho da santificação. Jesus disse em João 15,3, estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Efésios 5,26 diz que a igreja foi lavada com a lavagem da água pela palavra. Ela reforça a nossa identidade, quem nós somos. Por isso que Paulo é tão insistente no início de cada carta, como a carta aos Efésios, para mostrar quem nós somos. Fomos predestinados para filhos da adoção, eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo. No capítulo 2 ele vai dizer, andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E depois de reforçar a nossa identidade, Paulo diz em Efésios 4, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação, que vivam uma vida de acordo com o que vocês são, em Cristo Jesus. Tiago diz que o homem que ouve a palavra e não cumpre, é como alguém que viu sua imagem no espelho e logo esqueceu. Ou seja, é como alguém que não tem na memória de modo fixo sua identidade. Tem a palavra no seu coração, a sua identidade em Cristo pela palavra no coração continuamente. Bem-aventurado o varão que medita nesta palavra dia e noite. Tudo quanto ele fizer prosperará. Então, através da Escritura, nós estamos a todo dia progredindo em santificação. Obviamente que isso não dispensa a oração. A Escritura nos incentiva a orar.
colocar nossa vida diante de Deus, confessar os nossos pecados. Ela modela a nossa vida de retidão, mas ela vem a nós não como um livro de regras, um código ético, mas como a palavra viva de Deus, eficaz, penetrante como espada aguda de 2 gumes. Uma palavra viva que age, que opera em nosso coração. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante que ele não diz que saiu no passado, mas que sai, porque Deus está nos falando dia a dia através dessa palavra. Se nós a lermos não como um registro histórico, mas como a boca de Deus que vem ao nosso encontro para modelar as nossas vidas e a nossa existência. Estamos sendo, portanto, transformados no processo de santificação, mas o momento final da nossa salvação, quando tudo se concluirá, será quando o nosso corpo, que é corruptível, for revestido de incorruptibilidade, nosso corpo, que é mortal, for revestido de imortalidade, o que se dará quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Então essa é a salvação que ainda esperamos. A salvação da condenação já temos. Se partirmos, estaremos com Cristo. Mas a salvação em sua plenitude é a salvação de todos os efeitos devastadores do pecado. E ela encontra seu momento culminante quando nós tivermos um corpo glorificado. Todo o nosso ser for reabilitado por Deus à posição de glória. E neste sentido falamos da salvação como uma coisa futura. Por isso que Paulo diz em Romanos: agora a nossa salvação está muito mais perto do que do dia em que nos convertemos. Quer dizer, Jesus está muito mais próximo de voltar. E é nesse sentido que menciona-se uma salvação futura em Hebreus 9, 28. Eu releio o texto. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quando diz que Jesus vai aparecer a segunda vez sem pecado, não é sem pecado dele, que ele nunca teve, é sem pecado nosso. Ou seja, os nossos pecados terminaram lá na cruz. Ele não aparecerá mais levando sobre si os nossos pecados. Ele aparecerá sem os nossos pecados sobre ele. Ele não virá com o mesmo propósito da primeira vinda, ele já levou os nossos pecados. Ele aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação plena. Nós que estamos neste corpo gememos, aguardando a redenção deste corpo. Ele aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Note que não diz que ele simplesmente virá. Diz que ele aparecerá. Isso significa que se ele aparecerá aos que o esperam para a salvação, neste momento os incrédulos não o verão. Porque aqui não se está dando ênfase meramente a que ele virá de novo, mas a sua aparição. No arrebatamento, o mundo não verá Jesus, porque ele não virá para o mundo, ele virá para a igreja. São aqueles que o estão aguardando para a salvação que o verão. É para estes que ele aparecerá no arrebatamento da igreja. Quando ele vier, ao final da grande tribulação sobre a qual irei falar, para estabelecer sobre a terra seu reino milenar e triunfar dos reinos deste mundo, e todo olho verá, e todos o verão, ele virá como um juiz, ele virá como um governante supremo. Mas aqui se está falando não dessa vinda de Jesus Cristo à terra, mas de uma aparição dele aos crentes para a salvação dos crentes, não da vinda do grande juiz, não da vinda do grande governante do milênio, mas da vinda de um Salvador. Não no sentido em que ele veio na primeira vinda para plantar, mas o Salvador que vem colher o que plantou. Não o Salvador que vem para morrer,
mas o Salvador que vem para concluir em nós a obra de salvação. A Bíblia Sagrada diz lá em Filipenses, capítulo de número 3, versos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. É uma vinda dele para crentes, uma vinda dele como Salvador final. O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja lá em Tessalonicenses, esta promessa do arrebatamento. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Note, aqui nada fala do mundo, fala da igreja, fala dos crentes. Não fala de Jesus vindo aqui para estabelecer ainda seu reino milenar, mas para que nós estejamos para sempre com ele. Não fala dele descendo, mas de nós subindo ao seu encontro. O mesmo Senhor aparecerá no céu, nas nuvens. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos para a sua vinda seremos transformados. Um corpo será mudado para um corpo glorioso. E nós subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. A ênfase do texto não é Jesus vai vir, vai devastar os reinos mundanos, vai estabelecer o seu próprio reino, vai julgar. Mas nós vamos subir ao encontro dele. E nós vamos estar para sempre com ele. Consolai-vos. É algo de Jesus conosco, irmãos. É interessante que aqueles que acham que não haverá arrebatamento, Jesus voltará no final e fará tudo. Ressuscitará os justos, implantará seu reino milenar, destruirá os reinos deste mundo ímpios. Eles não percebem o que eles tiram de nós com esse erro doutrinário. Eles tiram de nós a atenção específica que Jesus dá à igreja. Porque aí Jesus vem para a igreja e ao mesmo tempo para julgar, e ao mesmo tempo para isso, para reinar. Mas quando nós entendemos que há um arrebatamento antes da tribulação, nós estamos vendo uma vinda de Jesus só para nós. Aparecerá aos que o esperam para a salvação. Consolai-vos uns aos outros, estaremos para sempre com o Senhor. É o noivo que vem buscar a sua noiva. Neste momento ele não está querendo saber de um julgamento imediato de reino milenar. Ele está vindo para a sua igreja, uma vinda exclusiva para a sua igreja. Lá em João, capítulo de número 14, nós vemos isso. Aqui, Jesus vem levar o seu povo para o céu, não ainda para estabelecer reino milenar na terra. João capítulo 14, a partir do versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Note, é uma palavra bem própria para os crentes, de conforto, de consolo, como lá diz em Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Está falando do céu. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para o céu, para que onde eu estiver, estejais vós também.
quando ele vier para a igreja, irmãos, não tem outro assunto a não ser a igreja. Ele vem para o seu povo. Ele vem para os crentes, para levar-nos ao céu e tirar-nos da terra antes que venha a chamada grande tribulação. A grande tribulação é um período de juízo de 7 anos sobre a terra. Na grande tribulação nós teremos flagelos vindos do céu, nós teremos quedas de meteoros, doenças, chagas, nós teremos poluição da água, juízos severos de Deus sobre este mundo, em toda a grande tribulação. E também serão soltos demônios, os mais terríveis, que estão aprisionados até hoje. Quando Satanás caiu com os seus demônios, alguns ficaram presos no Tártaro, numa região, porquanto eles eram terríveis demais. Mas eles serão soltos na grande tribulação para afligir os homens. Além disso, sem a igreja aqui para frear o mal, se manifestará o anticristo. Se manifestará um sistema de governo mundial, com uma religião secularizada, que se imporá a todas as nações e que terá amplo controle sobre cada pessoa, através de uma marca que exigirá, e aqueles que não seguirem a Cristo irão aceitar. Haverá uma instigação de todos os povos contra Israel por forças demoníacas, a Bíblia diz, o que levará à batalha do Armagedon. Serão dias terríveis, porque Deus está nesse período agora, que a Bíblia chama de dispensação da graça, contendo sua ira do céu. Lá em Romanos a Bíblia diz, a ira de Deus se revela no céu, logo no capítulo 1. A ira de Deus está contida no céu, para que a graça esteja oferecida na terra. Mas a Escritura diz que aqueles que estão acumulando pecado estão entesourando ira para o dia do juízo. É como se lá no céu a ira de Deus estivesse se acumulando nesse período de graça. E vai chegar um momento que a igreja vai ser arrebatada, então Deus vai abrir as comportas da sua ira. E haverá sobre a terra tribulação como nunca, jamais houve sobre a face da terra e jamais haverá. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse aqueles dias, esses dias que virão, ninguém sobreviveria, porque serão dias de luto, de sofrimento, de amargura, a grande tribulação, o juízo. Mas a igreja vai ser arrebatada antes disso. Paulo diz o seguinte na carta aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho. Nós esperamos dos céus o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus virá para nos livrar da ira futura, que se seguirá ao arrebatamento da igreja. Por isso a Bíblia diz que os dias que nós estamos vivendo, as vésperas do arrebatamento da igreja, são como os dias de Noé. Está lá em Mateus, capítulo de número 24. A Bíblia diz o seguinte: Mateus 24, a partir do verso de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Os dias que antecederão ao arrebatamento são como os dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Dias de banalização do casamento. Quando diz assim, casavam-se, davam-se em casamento, quer dizer, casavam, divorciavam, recasavam de novo. O casamento tornara-se algo banal. Comiam e bebiam. Época de hedonismo, as pessoas viviam para os seus prazeres, suas festas, de busca do prazer. Como foi naquele tempo, será também agora. Aí diz que Noé entrou na arca. Isso ilustra o arrebatamento da igreja. Nós entraremos na arca, que é Jesus. Interessante que tem uma jovenzinha católica na internet que fica falando igual a um crente na sua forma de falar, mas apregoando inúmeras heresias. E ela diz: a arca vai ser a igreja católica. Quem não estiver dentro da igreja católica vai cair sob juízo. Mas a Bíblia diz lá na primeira epístola de Pedro que a arca é a ressurreição de Cristo. Diz lá que naquele tempo eles escaparam através da arca e agora nós também seremos salvos através da ressurreição de Cristo. A Bíblia não diz aquele que estiver na igreja católica ressuscitará, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estão em Cristo, Jesus é a nossa arca, não é uma instituição encabeçada por um papa, é a pessoa de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estar em Jesus é o caminho para este momento. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Assim como as pessoas não perceberam quando Noé entrou na arca, também não perceberão o arrebatamento. Porque Jesus não vai aparecer para os incrédulos, mas vai aparecer para aqueles que o aguardam para a salvação. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, o juízo. Que aqui, analogamente, será no nosso tempo a grande tribulação. Então, estando 2 no campo, um será levado, arrebatado, e o outro vai ficar deixado para juízo. 2 moendo, uma será levada, a outra será deixada aqui. É o que a Bíblia diz. Os que verem Jesus naquele dia serão transformados. Por isso que o incrédulo não verá Jesus naquele dia, porque como ele vai vir como Salvador, todo aquele que o enxergar será mudado e transformado. Será como diz o hino que nós cantamos, quando Cristo em Jesus, quando Jesus vier e em nós se incorporar. Ou seja, nós vamos receber maximamente o poder da sua ressurreição. Ele vai comunicar a sua vida ressuscitada, que vai reerguer o nosso corpo dos mortos. Lá na Epístola de João, Epístola Universal de João, a Bíblia diz o seguinte: primeira Epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aqueles que puderem ver Jesus nesse dia do arrebatamento são crentes, porque quem o vir será transformado para ser como Ele é, para ter um corpo conforme o seu corpo glorioso.
Note que o texto lá de Mateus faz alusão aos tempos de Noé, o que nos dá um grande roteiro. É interessante, irmãos, como a Bíblia está unida. Um acontecimento escatológico, que é o arrebatamento, e a grande tribulação, encontra ilustração lá no primeiro livro da Bíblia, no livro das origens. E isso mostra também, irmãos, que se alguém não crê no Gênesis, também não vai crer no Apocalipse. Aqueles que dizem, não houve dilúvio universal, foi só uma chuva local. Não houve um Adão pessoal, aquilo é uma mitologia, Adão é a representação de um conjunto de pessoas. Esses aí também costumam negar o arrebatamento e negar tudo que nós estamos falando. Mas, meus irmãos, Jesus mostrou que devemos crer no Gênesis. Quando ele foi falar sobre o casamento, quando alguém perguntou se era lícito o divórcio por qualquer motivo, ele disse, não foi assim no princípio. Deus criou o homem macho e fêmea. E disse, serão dois uma carne, e aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Jesus usou o Gênesis para estabelecer a doutrina. E aqui ele faz alusão a Noé. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Se não é verdadeiro o que a Bíblia diz sobre Noé, não é verdadeiro o arrebatamento. Jesus colocou no mesmo patamar. E diz que o dilúvio levou a todos. Essa história de que pode ter acontecido Noé, o dilúvio, mas foi uma coisa local, não faz sentido. O Gênesis insiste em todo o texto, que foi universal. Aliás, se tivesse sido local, sempre teria para onde um animal fugir e escapar, pelo menos alguns. Se fosse local, não teriam perecido todos os animais, para que colocar de toda espécie dentro da arca? Mas o dilúvio levou a todos. E a grande tribulação é também um evento universal, do qual Jesus virá nos livrar. Apocalipse 3, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também diz ele à igreja fiel, eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Jesus diz, eu vou te guardar daquela provação que vai vir sobre todos. Como ele diz lá em Mateus, o dilúvio levou a todos, atingirá a todos. Mas antes Noé entrou na arca e não o perceberam. A igreja será tirada daqui e não perceberão. Meus irmãos, se Jesus fez essa relação dos nossos momentos agora com os tempos pré-diluvianos e do arrebatamento com a entrada de Noé na arca, é bom que examinemos o livro de Gênesis e o relato acerca de Noé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. É interessante lembrar que antes de Noé entrar na arca, antes do dilúvio, antes do julgamento, Deus nos deu também um sinal do que faria no arrebatamento. Houve um homem ancestral de Noé chamado Enoque, que não esteve aqui no pior momento de degradação da humanidade, não esteve aqui no tempo do dilúvio, porque também foi como prefiguração da igreja arrebatado. Gênesis 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu, ou seja, ninguém o encontrou. Ninguém viu como ele foi levado, como também ninguém verá a igreja arrebatada, como também ninguém percebeu quando Noé entrou na arca e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, e ninguém o viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mas vamos ver as características do período pré-diluviano. Gênesis 6, a partir do verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus aqui dá o tempo restante para o homem, porque viria o dilúvio.
O que foi que trouxe a Deus esse pesar pelo homem maximamente? A iniquidade se multiplicou e foi grande. O verso 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Houve uma grande degradação. Mas o que se destaca aqui primeiramente é que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram para si. Quem eram os filhos de Deus? Os descendentes de Sete. Quando Adão gerou filhos, entre eles estava Caim e Abel. Caim era do maligno e matou o seu irmão Abel, que ofereceu pela fé sacrifício aceitável a Deus. De Caim veio uma linhagem que não quis saber de Deus. Caim construiu uma cidade, mas deu o nome do filho, não glorificou a Deus, foi o pai do humanismo. O próprio sacrifício que Caim ofereceu a Deus não envolvia derramamento de sangue, que Deus já estabelecera como devido quando vestiu Adão e Eva com túnicas de peles e não aceitou folhas para cobrirem a sua nudez. Mas Caim não quis saber do que ouviu de Adão, quis oferecer a Deus do fruto da terra, do que eles tinham, não do que Deus requereu. Ele foi o pai das falsas religiões, que buscam satisfazer a Deus com a obra humana e não com o sangue. Só o sangue de Jesus Cristo, que Abel pôde ver num sacrifício que ofereceu em fé, pode nos colocar em posição aceitável a Deus. Mas quando Caim matou Abel, como eu disse, de Caim veio Lameque, que foi o primeiro bígamo da história a ter duas mulheres. De Caim veio uma linhagem que só pensava em coisas da terra, humanas. Mas quando Abel foi morto, Deus deu um outro filho a Adão, que foi Sete. E Sete, irmãos, serviu a Deus. A Bíblia diz que foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Deus no início aparecia a Adão, apareceu a Caim quando ele matou Abel, mas Deus foi aparecendo em formas visíveis cada vez menos. Mas a descendência de Sete aprendeu a orar, a chamar por Deus, a invocar o nome do Senhor. Então você tinha uma linhagem fiel que vinha de Sete e uma linhagem corrupta que vinha de Caim. Aqui os filhos de Deus são os da linhagem de Sete, a linhagem fiel, da qual veio o próprio Noé, da qual veio Enoque, que Deus tomou para si. As filhas dos homens da descendência de Caim. Interessante que homem vem de humus, que quer dizer terra, porque só se interessavam por questões terrenas, por coisas da terra. Mas de repente esses filhos de Deus, os da linhagem fiel, apostataram. Começaram a se encantar com a beleza das mulheres da descendência de Caim e escolheram delas esposas. A Bíblia dá a entender que escolheram displicentemente, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Houve uma mistura da luz com as trevas. A linhagem fiel se perdeu, vinculando-se a outra linhagem. E o que nós vamos ter, irmãos, nos dias finais aqui na terra? A apostasia. Uma cristandade que vai se misturar com o mundo, com as ideologias seculares, que vai perder a identidade. E assim como nós vemos que Deus imediatamente mostrou o seu desgosto quando viu a corrupção da linhagem de Sete, Deus, irmãos, também tem se desagradado da apostasia, dessa costura entre dois tecidos opostos. Interessante que lá em Filipenses, eu vou voltar rapidamente para esse texto, o texto que eu já li, nos versículos anteriores sugere isso. Carta escrita aos Filipenses, eu vou ler no capítulo 3 agora, a partir do verso 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando de gente que estava entrando no seio da igreja,
que naquele tempo era uma coisa seminal, não era a grande apostasia que se vê hoje. Mas Paulo diz, tem gente aí que é inimigo da cruz, das renúncias que o Evangelho estabelece. Aí ele diz no verso 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, eles vivem para autossatisfação, cuja glória, que é mundana, é para a confusão deles, e que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas humanas, como foi a linhagem de Caim. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos voltar lá para o Gênesis 6. No verso 3, depois de Deus ter visto essa mistura, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus estabelece que o Espírito Santo teria um limite de tempo para agir sobre as pessoas, de modo que elas pudessem se arrepender a tempo de escaparem do dilúvio. A Bíblia também diz, nos irmãos, que com a igreja subirá o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Jesus, quando falou do Espírito Santo como Consolador, diz, ele estará para sempre com a igreja. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não vai atuar na terra na grande tribulação, ou que não haverá conversões, mas ele não o fará como agora. Fará como nos dias do Velho Testamento. Os crentes que se converterem na grande tribulação, eles serão salvos, terão a remissão de pecados, mas não terão a plenitude espiritual que um crente sob a graça tem. Porque o Espírito Santo, nessa ação máxima, pela qual ele é chamado de Consolador da igreja, ele está com a igreja para sempre. Se ela sobe, ele sobe também. Por isso que o grito da igreja, vem, é dito também pelo Espírito. O Espírito e a noiva dizem a Cristo, vem. Porque o Espírito Santo, nesta obra específica com a igreja, ele vai subir no arrebatamento. Alguém diz, pastor, quando veio o dilúvio, alguém se salvou? Sim, as crianças. Embora o juízo tenha vindo sobre todos que não eram da família de Noé, sobre toda a família dos incrédulos, obviamente que os pequeninos que foram afogados foram para o céu. Também, depois do arrebatamento da igreja, haverá gente que vai se converter e vai para o céu, mas em tempos agonizantes. Aquelas crianças que foram levadas pelo dilúvio experimentaram as dores da morte, embora a graça de Cristo na cruz cobre os pequeninos, que ainda não podem se arrepender e professar fé. Mas, também na grande tribulação, aqueles que crerem serão degolados, serão perseguidos, sofrerão debaixo de tudo que estiver acontecendo. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis 7, verso 16, o seguinte: e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, os que entraram na arca dos animais, com Noé e sua família, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Alguém tinha que fechar essa arca, e Deus fechou. Porque se Noé tivesse tido que fechar, teria que estar do lado de fora. Uma vez eu estava dando uma aula e um aluno deu um surto. E disse, professor, a queima-roupa não tinha nada a ver com a aula que eu estava dando. Ele disse, o seu Deus é um Deus muito perverso. Porque quando Noé entrou na arca, ele fechou a porta para ninguém mais entrar. Eu disse, você está totalmente equivocado. Noé pregou para que as pessoas se arrependessem e crescem. E até o fim elas não creram. Agora eu vou dizer porque que Deus fechou a porta. Foi para Noé não ficar do lado de fora, tendo que fechar. Foi por misericórdia. Deus fechou a porta. Assim também, irmãos, quando a igreja for arrebatada, uma porta vai se fechar.
Obviamente que aqueles que estiverem aqui poderão converter-se, mas eles não serão mais arrebatados, eles ficarão, experimentarão a grande tribulação, não terão mais como participar do arrebatamento. A Bíblia traz isso à tona, lá em Mateus, capítulo de número 25, na parábola das 10 virgens. É interessante que Jesus falou, comparando sua igreja visível, onde tem crentes de verdade e pseudo-crentes. Ele falou comparando a igreja visível com 10 virgens, que formavam, digamos assim, o cortejo da noiva. Elas eram tidas como uma extensão da noiva, a glória da noiva. Então, por isso que, embora não sejam uma noiva, elas são tomadas como ilustração para a igreja, porque elas faziam parte do cortejo. Elas eram a glória da noiva, eram uma extensão da noiva, na aparência visível, ritual do casamento. 5 dessas virgens eram prudentes e 5 insensatas. Ninguém venha me falar aí de perda da salvação, porque nunca se disse aí que uma prudente virou insensata. Quem era insensata era desde o começo, quem era prudente era desde o começo. As prudentes vinham com suas lâmpadas, mas tinham azeite. Se a lâmpada apagasse, elas teriam como manter a chama, porque tinham mais azeite de reserva. Note, o azeite ficava privado, a lâmpada ficava visível, elas tinham o azeite guardado. O que é que isso representa? Que elas não tinham só o cristianismo externo, elas tinham a interioridade. Não tinha só o resplendor da aparência, tinha o Espírito Santo no coração. Mas as insensatas tinham suas lamparinas, mas não tinham azeite guardado, não tinham óleo guardado. Representam aqueles que têm aparência de crente, a ostentação de crente, mas é só do lado de fora, é só brilho externo, não tem a graça interior, não tem o Espírito Santo, o azeite de reserva. Quando o noivo se apresentou, eis o noivo, então as insensatas disseram para a prudente: dá-nos do teu azeite, dá-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram: não, se a gente for dar, não dá para vocês nem para nós, não dá para dividir não. Salvação, irmãos, não tem como dividir não, é pessoal. Não tem como ser salvo próximo de um salvo, só tem como ser salvo nas mãos de Jesus. Não adianta estar com os crentes e querer ir para o céu porque está dentro do meio. Tem que ter a experiência pessoal. E diz aqui a Bíblia Sagrada, em Mateus 25, a partir do 10: e tendo elas ido comprá-lo, as insensatas, as imprudentes, chegou o esposo, o noivo, e as que estavam preparadas, as prudentes, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Note, uma porta foi fechada. Chegou o momento em que Noé encerrou sua pregação, ninguém quis, a porta foi fechada. Chega uma hora que a porta fecha. É preciso a pessoa vir logo a Jesus. Mas tem uma última coisa que eu queria falar agora, relacionando com o assunto da salvação. Lá no Gênesis, a Bíblia Sagrada diz que Noé quis saber se as águas do dilúvio tinham baixado. Ele soltou pomba, corvo, e ele veio saber quando ele soltou uma pomba, e aconteceu isso. Gênesis 8 e 11. E a pomba voltou a ele à tarde, ele soltou do barco, né? E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Ele soltou uma pomba para ver se havia já em algum lugar começado a baixar as águas. E quando ela trouxe uma folha de oliveira no bico, ele pôde saber: em algum lugar já está baixando, em algum lugar já começou, a ira de Deus cessou, não vai vir mais água, está diminuindo, a ira cessou.
E esta pomba com a folha de oliveira no bico tornou-se o símbolo da paz. Ou seja, cessou o juízo, cessou o julgamento, chegou a paz. Quando Jesus veio, aos 30 anos, foi batizado por João Batista nas águas do Jordão. E desceu o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de pomba. Era para mostrar, irmãos, que ele estava vindo para trazer paz com Deus. Ele estava vindo para cancelar a ira de Deus contra os homens lá na cruz. Ele estava vindo para instaurar a dispensação da graça. De acordo com Lucas 4, depois desse momento ele foi a uma sinagoga e tomou o livro do profeta Isaías e leu o capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar a libertação aos cativos, apregoar a liberdade aos oprimidos, trazer vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele encerrou. Sabe o que é que tem de maravilhoso aí? É que se você for ler Isaías 61, depois do ano aceitável diz, e o dia da vingança do nosso Deus. Mas ele não leu essa parte. Ele parou no ano aceitável. Porque ele virá para anunciar o dia da vingança, ainda. Mas naquele momento ele estava vindo para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele deu o rolo de volta ao seu lugar. E disse, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ele veio na primeira vez para a reconciliação. Depois que ele arrebatar a sua igreja, vem a grande tribulação e na sua vinda em glória, ele vem como juiz. Ele vai anunciar o dia da vingança. Mas agora, nós somos seus porta-vozes. E estamos anunciando o ano aceitável do Senhor. Quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É o ano aceitável. Vamos ficar de pé.